Se Deus prometeu, não duvide não. Tiago diz que aquele que não vive é semelhante ao do mar. Ele vai de vaga para povo. Deus diz lá, não pense o tal, que receberá do Senhor alguma coisa. Não. Se você deixou de dar tudo, você não está confiando no Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Muito bom poder estar com os irmãos. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. Abram, por favor, a vossa Bíblia. Livro de Josué, capítulo 10. Livro de Josué, capítulo 10. Enquanto você procura aí, quero louvar a Deus e agradecer a Deus por 55 anos de histórias do Evangelho sendo pregado neste lugar. Louvar a Deus pela vida do pastor João, a quem eu admiro muito, um carinho e respeito muito grande. Eles têm que passar e tomar a bênção e baixar a cabeça, e quando eu precisar, o Senhor puxar nossa orelha também. Louvo a Deus pela vida de cada um dos obreiros, irmãos e irmãs. Deus continue abençoando esta igreja de forma muito especial. Deixa aqui um abraço da Assembleia de Deus na Figueira, ali em Duque de Caxias, onde estamos lá servindo ao Senhor. Eu e minha esposa estamos lá. Agora em outubro vai completar 4 anos. Eu, durante mais de 30 anos, sempre em uma mesma igreja. Mas aprove ao Senhor, movimentar conosco depois de mais de 30 anos e nos conduzir à Figueira. E a Figueira está florescendo. A Figueira está florescendo. Eu até brinco com os irmãos lá e digo que lá não pode cantar aquele hino, ainda que a figueira não floresça, porque a figueira está florescendo. Pois claro, canta seu louvor, porque o louvor é a palavra de Deus. Amém? Amém. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que já adorou o Senhor aqui. Livro de Josué, capítulo 10, do versículo 12 ao versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Até aqui. Pode tomar seu assento. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. E é nesse tema que eu quero ministrar e quero meditar com os irmãos. Porque nós servimos a um Deus que tudo pode, a um Deus que tudo faz. Ele é, Ele era e sempre será. Interessante que quando falamos de eternidade, que Deus é Deus de eternidade e eternidade, mas a Bíblia vai registrar lá em Isaías que Jesus Cristo é o Pai da eternidade. E se Ele é o Pai da eternidade, foi Ele quem gerou a eternidade. Então Ele já existia antes mesmo da eternidade existir. E esse Deus todo-poderoso, grandioso, glorioso, maravilhoso, é o mesmo Deus que esta igreja serve há 55 anos. E dentro desse tema,
E ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, ou de um ser humano, homem no sentido genérico. Se nós formos pegar testemunhos de milagres e maravilhas de todos que já passaram por aqui e os que permanecem aqui, muitos testemunhos teríamos de maravilhas acontecidas. E aqui Israel estava numa peleja, numa batalha contra os inimigos. E o dia precisava ser alongado para que a vitória acontecesse. E diz que Josué orou e o sol parou e a lua parou. Hoje nós sabemos, no registro aqui, ele registrou na visão, no entendimento, no conhecimento do ser humano, daquele que à época foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever. Porque hoje nós sabemos que na realidade é a terra que tem a sua rotação e consequentemente foi a terra quem parou. Mas o importante é que o milagre está aqui. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Para o homem seria impossível. Para o pastor João do Carmo, muitos momentos da sua vida, olhando pela visão natural, pela visão humana, seria impossível conquistar determinadas vitórias. Mas Deus, não só na sua soberania, mas no seu poder, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, na sua compaixão, deu vitórias e outras vitórias e mais vitórias ao ungido dele neste lugar. Mas aí paramos e analisamos. Deus deu vitória ao povo de Israel, e o texto é bem claro. A sequência desta frase diz: porque o Senhor pelejava por Israel. Glória a Deus. Isso quer dizer que quando eu e você estamos trabalhando na obra do Senhor, estamos pelejando na obra do Senhor, buscando a direção do Senhor, para que as vitórias para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, elas venham a acontecer, o Senhor vai ouvir as nossas orações, vai atender os nossos clamores, e milagres e maravilhas vão continuar acontecendo em nossas vidas. Quer dizer, pastor, que Deus ouve, e como ouve. Só que tem determinadas situações que tem todo um preparo meu, seu, como servo do Senhor, para que nós possamos ter uma intimidade maior, uma comunhão maior, uma proximidade maior do Senhor, para que Ele venha ouvir as nossas orações. E ouvir aqui não é no sentido de escutar, porque Ele não é surdo. Ouvir aqui é no sentido de atender, de dar ouvidos. A Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? Mas é só escutar? A fé vem pelo obedecer, e obedecer a palavra de Deus. Porque quando eu e você obedecemos a palavra de Deus, as promessas que estão aqui registradas, contidas, de respeito a mim, a você e às nossas famílias, e elas irão se cumprir, porque o Senhor está sempre pronto a tentar atender as nossas orações. Aí, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Mas quem era esse homem? Josué. Tem todo um diferencial. Primeiro que Josué, ele estava no cativeiro, estava no Egito. Ele teve a oportunidade de ver o Senhor usando Moisés para que os milagres acontecessem, as práticas
saída do Egito. Josué presenciou a abertura do Mar Vermelho. Josué não só presenciou, mas participou de passar pelo meio do mar com os pés enxutos. Josué presenciou a coluna de nuvem que acompanhava o povo de Deus durante o dia e a coluna de nuvem de fogo que acompanhava durante a noite. Agora depois leia o texto, que a gente normalmente só fala da coluna de nuvem e da coluna de fogo. A gente dá atenção para a coluna de nuvem e a coluna de fogo, mas o texto bíblico diz que o anjo do Senhor ia à frente do seu povo. E por diversas vezes a Bíblia vai registrar acerca de o anjo do Senhor. E quando fala de o anjo do Senhor, é uma teofania, é o próprio Deus manifestado, na maioria das vezes, através do seu Filho Jesus Cristo, na figura de um anjo. E aí, lá no início do livro de Josué, nós vamos ver o registro dizendo que Moisés, servo de Deus, é morto. E aí, quando fala de Josué, diz assim: e o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Mas espera aí, pastor, Moisés era servo de Deus e Josué servo de Moisés. Josué não seria servo de Deus? Sim. Só que ele, durante todo o aprendizado, durante todo o seu discipulado, durante todo o seu preparo, ele esteve debaixo das mãos de Moisés, submisso, obediente, ao ponto de certo momento ele sentir ciúmes, preocupado. Foi questionado com Moisés, porque lá no arraial tinha 2 homens que tinham ficado profetizando, e a notícia chega, e Josué fala assim: quem foi que nós vamos lá para os calar? Porque ele era humano também, né? Tinha sentimentos. E aí Moisés falou para ele assim: sentes no ciúmes por mim? Quem dera se todo o povo profetizasse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que agora chega o momento de Josué dar continuidade a uma obra que o Senhor tinha iniciado lá no Egito com Moisés. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eles estão aquém do Jordão. 2,5 tribos já tinham escolhido ali a parte da sua terra onde ficariam os Gaditas, os Rubenitas e a meia tribo de Manassés. E Josué já tinha até autorizado que eles então ficassem como posse, tivessem aquelas terras como posse. Só que vocês já estão na terra, mas nós precisamos atravessar o Jordão e conquistar a terra que mana leite e mel que o Senhor nos prometeu. Vocês já têm a terra de vocês aqui que escolheram, mas quando atravessarmos, vocês irão conosco para a batalha. Não é porque você, já recebemos a nossa vitória, já recebemos aquilo que buscávamos, que nós vamos parar, não. Porque nós temos que caminhar ajudando o nosso irmão, ajudando a nossa irmã, ajudando aqueles que estão ao nosso lado, porque a vitória dele também é a minha vitória, a vitória dela também é a minha vitória, e eu preciso me alegrar com a vitória dos meus irmãos. E o Senhor faz a promessa a Josué:
prometeu, não duvide não. Tiago diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para o outro. Ainda diz lá, não pense o tal que receberá do Senhor alguma coisa. Não, se você deixou entrar dúvida, você não está confiando no seu Senhor. Se eu deixar entrar dúvida, eu não estou confiado no meu Senhor que me prometeu. E aí o Senhor dá estratégias, vou resumir, para que colocasse os 7 sacerdotes com 7 buzinas para ir à frente junto com a arca. E quando os pés dos sacerdotes pisassem as águas do Jordão que estavam transbordando, a água que vinha de cima iria parar, ser represada, ia voltar, encher as cidades que estavam por trás, e a água de baixo ia zerar, ia ficar seco. E isso aconteceu para que o povo de Deus pudesse passar. Mas Josué teve a experiência de ver isso acontecer lá no Mar Jordão, quando estava sob a direção de Moisés. Então que nós possamos aprender com os nossos líderes, que nós possamos estar submissos à orientação dos nossos líderes, porque um dia também chegará a minha e a sua vez. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora o povo passa o Jordão, ergue esse monumento diante de Jericó. O Senhor lembra a Josué: esse povo que está aqui não é mais aquele que saiu do Jordão, que saiu do Egito, exceto Caleb e Josué, porque eles murmuraram. Os demais morreram pela caminhada. Aqueles todos nasceram durante toda a peregrinação. Durante toda a peregrinação, Josué viu maravilhas, viu milagres. Josué viu maná descendo dia após dia. E o maná só vai cessar quando eles entram na terra do outro lado. E lá então eles vão comer da produção da terra. Quando tinham alimento para ser colhido, o maná cessou, mas foram 40 anos o Senhor sustentando o seu povo. E aqui tem 55 anos o Senhor sustentando essa igreja, mandando maná. O texto bíblico diz isso, que quando eles colheram do fruto da terra, o maná cessou, parou. Mas aquele povo que tinha saído do deserto, do Egito, foi o que murmurou, foi o que o Senhor falou que não entraria na terra prometida. E diversas vezes o povo de Israel murmurou, e com relação ao maná também, porque o Senhor tinha dado ordem para que cada um colhesse o necessário, de acordo com o número de membros da sua família, para se alimentar diariamente. Aleluia, louvado seja Deus. Que não guardasse para o outro dia. Mas tem sempre, irmãos, aqueles que duvidam, aqueles que desacreditam nas promessas de Deus. Aleluia. Como que o Senhor vai ouvir a minha oração se eu não estou confiando nele, eu não estou depositando nele a minha confiança, a minha fé? Alguns colheram mais do que necessário para o dia, e no outro dia, quando foram ver, cheirava mal e tinha dado bicho. Mas esse Deus é tão maravilhoso que ele falou que quando chegasse no 6º dia, o 7º era o dia do descanso, e no 6º dia o mesmo maná que de um dia para o outro cheirou mal e deu bicho, o Senhor falou: vocês podem colher porção dobrada, para que no dia de sábado vocês não saiam das vossas tendas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no outro dia não cheirou mal, no outro dia não deu bicho, porque estava debaixo da obediência, debaixo da submissão.
tempo, 10 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, guardaram para que quando perguntasse o que é isso, o que diz é isso, o que é isso que está aqui dentro, vocês vão dizer à sua posteridade: isso aqui é o maná, aquilo que o Senhor nos fartou no deserto, que Ele não deixou faltar para nós. Aleluia! E agora Josué, diante de Jericó, exceto Josué e Caleb, os demais eram todos nascidos durante a peregrinação. E durante a peregrinação, nenhum deles tinha sido circuncidado. Aí o Senhor vai lembrar: eu tenho uma aliança com Abraão. Aleluia! Eu tenho uma aliança com Abraão. Durante os 40 anos pelo deserto caminhando, ninguém se foi circuncidado. Mas para seguir adiante, tem que circuncidar-se todos eles. Aleluia! Você tem uma aliança com o Senhor? O Senhor tem uma aliança com você? Porque o Senhor não quebra a sua aliança. Mas algumas vezes nós, com as nossas atitudes, nós quebramos a nossa aliança. Tanto é que, por diversas vezes, não lembro quantas vezes, mas algumas vezes o Senhor teve que renovar com Abraão o pacto acerca da promessa de Isaac. Porque primeiro ele quis apresentar Eliezer, porque tinha se passado 10 anos. Ele já estava com 85, saiu com 75, a promessa tinha sido 10 anos antes. E o filho não nascia, não vinha filhos. E era comum naquela época alguém que tinha posse, não tinha herdeiro, fazer do seu servo mais chegado o seu herdeiro. E ele apresenta ao Senhor como que diz: Senhor, já que o Senhor não teve poder, não teve condições de cumprir a sua promessa, e dando um filho gerado de Sara, faz de Eliezer, meu herdeiro, cumpra aqui a sua promessa. Vou te dar uma notícia: eu e você não precisamos ajudar a Deus. Precisamos sim fazer a nossa parte, debaixo da orientação dele, mas querer ajudar a Deus, entendendo que Deus não está cumprindo porque não está podendo, aí não vai acontecer. E aí o Senhor teve que renovar com ele o pacto. E aí vem aquela proposta de Sara: bom, já que o Senhor disse que vai nascer de você, necessariamente não tem que nascer de mim. Está aqui Agar, minha serva. Pronto, entra ela, tem Ismael. Até hoje tem aquele conflito que existe lá, árabes e israelenses. E os árabes são descendentes de Ismael. Até hoje, lamentavelmente, são inimigos. E são irmãos. Tudo filho de Abraão. Aleluia. Depois do Senhor, Abraão, por 99 anos, o Senhor aparece a ele, tira ele para fora da tenda: olha as estrelas do céu, olha as areias da terra do deserto, assim será a sua descendência. E aí o Senhor determina, ele vai, prepara o holocausto, parte aqueles animais naquelas metades. O Senhor, ele chega a cochilar, chega a dormir, mas o Senhor, na viração do dia, no anoitecer, o Senhor vem e passa pelo meio daquelas metades, daquele holocausto, o fogo consome, o Senhor recebe o sacrifício de Abraão, e mais uma vez o pacto é renovado. Aleluia! Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando a Josué, o Senhor manda então que todos fossem circuncidados. Isso aconteceu para que seguisse adiante. E tem situação na minha e na sua vida que a gente precisa rever. De repente é o momento de parar e ver o que o Senhor falou lá atrás, que eu não estou cumprindo, e que isso está sendo impedimento para que eu conquiste a terra que mana leite e mel, para que eu conquiste as promessas que o Senhor tem para mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O povo é circuncidado, os espias são enviados. Aleluia! Os espias voltam.
portão estava cerrado por causa do povo de Deus. Porque eles ouviram, assim como Raabe falou aos espias, eles ouviram quem era aquele povo que estava ali próximo deles, o que esse povo tinha feito, aqueles que no meio do caminho se colocaram como barreira para tentar impedir a caminhada do povo de Deus. Foram destruídos várias nações, vários povos, e assim não é diferente hoje. Aquele que se coloca para tentar impedir o crescimento, a continuidade, a caminhada da igreja do Senhor está resistindo o próprio Deus, e ninguém que batalha contra o próprio Deus sai vencedor. Aí o Senhor chama Josué e dá estratégias aí. E às vezes as estratégias do Senhor, aos olhos humanos, parecem coisas simples. Tem coisas que a gente... Mas peraí, Deus usa um profeta. Você está numa luta terrível, tremenda. Aí Deus usa um profeta e manda você fechar a boca. Fecha os lábios. Ou manda você só cantar. Naamã, quando o profeta Eliseu diz para ele lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, ele achou simples demais. Estava já por voltar e perder a bênção. Quando o seu servo fala assim: meu senhor, se ele te dissesse fazer alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais ir lá e mergulhar 7 vezes. Aleluia. A orientação, irmãos. Primeiro, a arca do Senhor, levada pelos sacerdotes, iria à frente do povo. Isso é de fundamental importância na minha e na sua vida, porque a arca simboliza a presença de Deus, e a presença de Deus na minha vida, a presença de Deus na minha casa, vai fazer com que prosperidade venha acontecer dentro da direção do Senhor, com que vitórias venham acontecer por causa da presença do Senhor na minha e na sua vida. Os sacerdotes tocaram as trombetas e rodearam a cidade uma vez a cada um dos primeiros 6 dias. E Josué chama o povo e orienta o povo e diz ao povo assim: olha, no 7º dia nós vamos rodear 7 vezes. E quando eu determinar, após a 7ª volta, todo o povo vai dar um grande grito e a muralha virá abaixo. E agora há pouco, o pastor aqui nos fez levantar e gritar Deus bem forte. Eu falei assim: Jesus, só as muralhas sendo jogadas por terra. Mas tinha um detalhe, depois você leia lá, que durante aqueles 7 dias estariam rodeando a cidade, que ninguém falasse com o seu companheiro, que som nenhum saísse da sua garganta, ou seja, calado. Olha, Ananias, Jericó, uma cidade totalmente fortificada, grandemente fortificada, e diz aí no texto que Jericó cerrou-se, fechou-se, ou seja, tomaram mais cuidados ainda por causa do povo de Israel. E aí o Senhor fala assim: não, dá 7 voltas, fica calado. Quem estava dentro da cidade, em cima dos muros, das muralhas, olhando aquele povo lá, falou assim: que povo doido. Esse povo é doido. Ninguém bate bem ali não. É.
e algumas situações da sua vida, que você segue a orientação do Senhor e faz algumas coisas que aos olhos, às vezes até dos seus irmãos, parece coisa de maluco. E eles olham para você e falam assim: aquela crente é doida, aquela crente não bate bem não, aquele pastor tem um parafuso a menos ou a mais. Mas a orientação do Senhor é estratégia, e estratégia vindo de Deus. Eu não preciso pedir que o Senhor venha abençoar, porque o que vem de Deus para mim, para você e para a igreja dele já é abençoado por natureza divina. Eles rodeiam a cidade. E no sétimo dia, 7 voltas. Josué dá ordem. E o povo grita. Vamos fazer de novo o que o pastor fez aqui? Agora sou eu. Vou levantar. Quando eu falar, fizer assim para levantar, todo mundo vai gritar e vai gritar Deus. Não, as barreiras vêm por dentro. As muralhas vêm por dentro. O Senhor levanta tudo. E as muralhas não eram de como sentido. Passavam carros em cima daquelas muralhas. O Senhor abriu o chão, o Senhor abriu a terra, o Senhor jogou aquela muralha terra dentro para dar vitória ao seu povo. E você é povo de Deus. Você é a igreja de Deus. Ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem. Eu tenho mais, pelo menos mais, no mínimo mais um exemplo aqui, mas eu quero ainda finalizar com Josué aqui, ó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Josué, o próprio Josué, ele dá ordem. E ele diz que ninguém mais edificaria aquela cidade, senão sob a morte. Josué, deixa-me ver. Só aqui que eu perdi a referência. Já. Josué disse que maldito seria quem edificasse aquela cidade. Com a morte do seu primogênito, procuraria a sua fundação. 26 no 6:26. Então vou ler direitinho aqui, irmãos. Perdão, mas eu gosto muito de Bíblia e eu realmente perdi a referência. 6:26. Estou indo, perdão, é porque eu estou em isso. 6:26. Diz assim: Glória a Deus, aleluia. e naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja todo homem que levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Perdendo seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. 1 de Reis 16:34. E em seus dias, Riel, o betelita de Betel, tá? Em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs suas portas, conforme as palavras do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun.
recomendo. O título dele é Há Poder em Suas Palavras. Poder para abençoar, poder para amaldiçoar. O pastor que me discipulou, o pastor saudoso, o pastor Sebastião Firmino de Assunção, Assembleia de Deus, lá no bairro de Todos os Santos, no Rio de Janeiro. Ele me discipulou, ele me separou do ministério e ele me consagrou. Certa feita, foram no primeiro tempo, quando recebeu uma emancipação de São Cristóvão, que era o que eles chamaram de igrejinha, foram lá e picharam à frente da igreja evangélica. Ele, quando deram notícia para ele, ele ficou tão chateado, ele proferiu uma palavra e disse: o Senhor te ferirá parede branqueada. Não deu uma semana, vieram dar notícia e descobriram quem tinha feito aquilo e que já tinha sido morto. Ele se arrependeu até, ele disse: eu não deveria ter falado aquela palavra, era uma alma preciosa para o Senhor. Mas Deus honra, e assim foi na vida de Josué. Deus honrou. Josué falou que maldito seria aquele que reedificasse Jericó. E isso aconteceu, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem. E aí eu quero ainda falar com vocês acerca de Elias. Tiago diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, e que ele orou, e por 3 anos e meio não choveu, e que ele orou novamente e veio a chuva. O interessante é que a gente só fala da chuva, mas lá quando Elias profere essa palavra, 17, ele diz que não haverá nem chuva e nem orvalho. A sequidão seria tremenda, nem chuva e nem orvalho. E é esse mesmo Elias que acaba e fica revoltado com ele por causa das palavras, por causa da profecia. Porque uma coisa é certa: se nós tivermos intimidade com o Senhor, eu e você seremos boca de Deus. Nós seremos boca de Deus. Porque sair daqui, meu Deus, na ligação, através do Espírito Santo, que estará me usando para falar a você. Porque sair dos seus lábios, você tendo comunhão, intimidade com o Senhor, é o próprio Deus te usando, é a palavra do Senhor. Por isso que quando perguntaram a João Batista, né, quem era ele disse que ele era a voz do que clama. Não é a voz que clama. Ele só reverberava a palavra de Deus. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele só era um instrumento para que a palavra do Senhor fosse ouvida àqueles que estavam próximo dele. Então nós somos boca de Deus. Você é boca de Deus. Então dentro da sua casa, abençoe seu esposo, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos. Pastor, você não conhece meu filho? Abençoe ele. Abençoe ele. Profetiza na vida dele. Profetiza, vai, profetiza. Já mostrou Ezequiel um vale de ossos secos e fez um grande exército. Mas isso é para outra mensagem.
ou se ele morreria. Aleluia. Ninguém faz nada escondido para o nosso Deus. Os súditos de Acasias saem para ir atrás de Baal-zebub. Vão lá, mas no meio do caminho eles são interceptados. Por quê? Porque o Senhor mandou Elias, o tisbita, interceptá-los. Elias chega para eles e fala o quê? Volta e diga ao seu rei que na cama em que ele subisse, ele não descerá, mas certamente morrerá. Ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem. Mas assim como Josué não era um homem qualquer, Elias, embora fosse sujeito às mesmas paixões que nós, ele também tinha um diferencial. E esse diferencial não era só na sua vida com Deus, não. Era até na sua vestimenta. Porque quando os servos voltam, o rei entendeu que o tempo não seria suficiente para chegar lá em Hebron. Eles voltaram rápido demais. Aí o rei perguntou: o que aconteceu? Aleluia. O que aconteceu? Aí eles dizem: um homem nos parou no meio do caminho. Essas são as minhas palavras. E nos mandou lhe dizer: assim como tu não honraste o Deus de Israel para consultar o Deus de Israel, mandando consultar Baal-zebub, a cama em que subiste não descerás e assim morrerás. Aí o rei Acasias pergunta: como é que era o traje desse homem? Ele vestia pelos, um cinto de couro e comia mel e gafanhotos silvestres. Santos. Aleluia.
voz de um homem. Aleluia. Pega aquele capitão e manda aí onde estava Elias, lá no alto do monte, trazê-lo. Aquele capitão sai com 50 soldados, chega de lá e diz para Elias bem assim: homem de Deus, o rei diz, desce. Foi se meter com Deus, foi se meter com o homem de Deus. Tem gente querendo se meter com mulher de Deus e até criança de Deus, porque tem criança que dá testemunho de santidade. Isso é lindo, isso é agradável ao Senhor. Quando aquele capitão disse, homem de Deus, o rei diz, desce, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, Elias vira e fala assim: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti e esses 50 soldados. E na mesma hora desceu fogo do céu e consumiu aqueles 50 soldados. Notícia chegou para o rei. Ele pega outro pelotão com mais um capitão, vai lá e traga Elias. O outro chegou lá mais ousado ainda, porque chegou lá e disse: homem de Deus, o rei disse, desce depressa. O outro chegou e disse: desce. Esse aqui, ó, desce depressa. Falou: homem de Deus, Elias, se eu sou homem de Deus, né? Desça fogo do céu, consuma a ti esses 50. Glória a Jesus. Aleluia. E o fogo do céu desceu e consumiu aqueles 50 soldados. Mas o Senhor é maravilhoso, porque Ele também é misericordioso. E aí o rei manda um terceiro pelotão com mais um capitão. O capitão, já sabedor do que tinha acontecido, chegou lá, se prostrou diante de Elias e disse: homem de Deus, seja preciosa a tua vista, a minha vida e a vida desses soldados. Aí o Senhor fala: com esse você desce. Com esse você desce. Prestaram atenção a diferença? Oh, Deus meu. No período da seca, o Senhor manda Elias lá no Ribeiro de Querite. Os irmãos conhecem? Povo levando carne e pão. Mas o ribeiro seca. Mas o Senhor fala para ele: olha, vai a Sarepta de Sidão, porque eu já ordenei. Porque Deus é assim, Ele cuida. Eu posso até não estar sabendo, eu posso até não estar vendo, mas o que você precisa já está lá na frente preparado para você. Eu já ordenei a uma viúva que te sustenta. Elias, homem de Deus, creu. Tem gente que vai receber uma profecia dessa e vai dizer: não, peraí, eu preciso de tanta coisa, uma viúva. É uma viúva que vai me ajudar. Mas ele chega lá e fala para ela: me dê algo de comer. Qual a palavra dela? Vês aqui, meu Senhor. Peguei alguns gravetos. Tua serva não tem nada em casa, tua serva tem lá só um punhado de farinha, um pouco de azeite. Peguei os gravetos, vou cozinhar. Sabe qual era a perspectiva de vida daquela viúva? A perspectiva de vida dela era a morte. Porque muitos anos sem chover, sem orvalho, seco, o alimento foi embora. Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E ela chega a dizer: peguei esses gravetos para que eu possa fazer um bolo para mim, meu filho, para que comamos e morramos. Então a perspectiva de vida dela era a morte. E às vezes algum diagnóstico médico traz para a gente a perspectiva da morte. Assim como eu tive alguns anos atrás o diagnóstico de câncer. Mas o Senhor me curou, o Senhor me deu vida, o Senhor alongou a minha vida. Esse testemunho eu contei outra vez. Aí Elias fala para ela: tá bom, você vai fazer bolo?
para mim. Irmãos, se Deus está mandando você repartir, reparta. Se Deus está mandando você dar tudo que tem, dê tudo que tem. Mas tenha certeza que é Deus. Porque se Deus mandou, Ele garante. Mas não para por aí. No momento de sequidão, que não chovia, rios secados, qual seria o bem mais precioso? Hein? Quando tem uma seca, qual o bem mais precioso? Água. E eles viram para ela: traz para mim também um pouco de água. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, quando quer provar, Ele faz. Deus, quando quer provar, Ele faz. Ele faz você abrir mão daquilo que você está depositando, o seu restinho de esperança. Porque Ele não quer só um restinho para você. Ele tem uma vida de vitória, uma vida de esperança. Porque o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança. Aleluia. Ela vai, faz, e diz o texto bíblico que comeu, que a farinha da panela não acabou, e o azeite da cozinha não parou. Comeu ela e seu filho muitos dias. Só que aí tem uma coisa interessante, que aí o texto bíblico vai dizer que o filho dela adoeceu e morreu. Olha como é que nós somos ingratos, nós seres humanos. Qual era a perspectiva de vida dela que eu falei agora há pouco? Era morte. A farinha é multiplicada, o azeite é multiplicado. Comeram durante muitos dias, porque com aquele bolo que ela ia fazer, com aquele restinho, poucos dias depois, já com a falta de água, estariam mortos. Viveram ainda há muito tempo. Aí o filho morre. E quando o filho morre, ela vai lá a Elias e vai questionar com Elias: e tenho eu contigo? Em outras palavras, não lembro exatamente como estou ali. Vieste trazer morte para minha casa? Gente, a gente tinha vivido, sei lá, meses, não sei quanto tempo, não dá para precisar, além do que deveria viver. E agora o filho morre, ela vai questionar com o profeta. Tem crente que é assim. Deus avisa, Deus usa, Deus mostra para dar livramento, e aí não toma a posição que deveria tomar. E quando não toma a posição que deveria tomar, aquilo que Deus avisou que estaria por vir, vai vir. E depois ainda quer culpar o profeta. Não foi a irmã fulana que profetizou, a culpa é dela, nada. A culpa é minha, a culpa é sua, que não entramos na posição que o Senhor quer que entremos. E aí eu acho lindo que o filho dela morrendo, no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, mas eu quero que vê só o versículo 20, 21 e 22. E clamou Elias, clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando meu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma do menino a entrar nele. Olha o versículo 23 e 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias.
entrega ela o filho vivo. Sabe qual é a colocação que está no texto ali? Agora sei. Agora sei que as palavras do Senhor nos seus lábios são verdade. Peraí. Agora? E o que aconteceu antes? Ei, tem gente que só vai acreditar quando a desgraça vier. Mas Deus não quer permitir que a desgraça venha sobre a nossa casa. Por isso eu e você temos que caminhar de joelho perante o Senhor, clamando diuturnamente pelo livramento, por intimidade com o Senhor, pelas vitórias. Hoje de manhã eu estava aqui, tivemos a reunião, acabaram me pegando também surpresa para ministrar a palavra. Isso me deu uma visão. Nitidamente. Estava dirigindo, uma mão dupla. O carro saía da outra pista e vinha diante do meu para poder pegar, frente a frente. E aí eu clamei e o livramento veio. Orei. Estou mais vigilante. Foi hoje, aqui. Deus mostra para dar livramento. Tem muitos outros textos bíblicos que poderíamos estar aqui registrando acerca do Senhor ouvindo a voz de um homem. Interessante. O pastor está falando que poderia ter 9h30, 9h40, são 9h28. É interessante que quando Elias profere as palavras de que não choveria, senão segundo a sua palavra, não tem um texto bíblico de que ele tenha recebido uma direção de Deus, embora eu creia em si, mas não tem um texto bíblico dizendo que o Senhor mandou que ele fosse falar aqui. Mas já no momento de voltar a chover, no capítulo 18, versículo 1, o Senhor manda Elias ir à casa, porque eu darei água sobre a terra, traria chuva. Meus irmãos conhecem a história. Elias sobe ao monte, manda que vai orar, cabeça entre os joelhos. Tem situação que tem que ser assim. Tem já que orar deitado na cama, orar sentadinho, não. Tem momento que tem que ir lá pro pó, é cara no pó. Aleluia! Não é oração light, vamos assim dizer. É clamor. O clamor é muito diferente. Quando eu e você propomos em nosso coração de clamar por a vitória, ou nossa ou de alguém, nós temos que entender que o nosso clamor, a nossa intercessão, ela tem que ser contínua, constante, até que aquela situação seja mudada. Moisés intercedeu e o Senhor mudou algumas situações, outras não. Outras não. E aí o jovem vai lá, volta e ele diz: e aí, como é que está o céu? Nenhuma nuvem. Até que da sétima vez ele volta e diz que tinha o quê? Uma nuvem conforme, não diz nem que é do tamanho, diz que é como a mão de um homem, o formato. Mas a mão de um homem é pequena. Então foi isso que foi visto. Uma pequena nuvem, sim. Deixa eu fazer, mas diz como a mão de um homem é o formato. A fé vai, diz a cara para ele descer e ó, se apressa que vem temporal. Irmãos, se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele não é um homem para que minta, nem o filho do homem para se arrepender. Ouvindo assim
seu caminho. Vender a propriedade, combinar. Primeiro propósito era entregar 100% do produto da venda aos apóstolos, para sustento da igreja. Mas depois combinaram em reter uma parte. A Bíblia não nos exige que façamos votos. Tome cuidado, você não precisa estar votando. Mas se votar, compra. Se votar, compra. Aleluia. Vai diante de Pedro. Ananias chega lá, Pedro falou assim: vendeste, portanto, a propriedade? Ananias o que? Sim. Pedro o que diz para ele? Que deixou Satanás dizer o teu coração? Não mentiste com o homem, mas a Deus. O que aconteceu? Ananias é fulminado e cai morto. Teve alguma palavra proferida por Pedro? Não. Ele só falou que ele mentiu, não ao homem, mas a Deus. Mas veio a irmã Safira, não sabendo que o marido já estava morto, tinha sido levado para ser sepultado. Pedro perguntou para ela: vem cá, foi por tanto que vocês venderam? Ela disse sim, confirmou a mentira do marido. Aí sim, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Porque Pedro vira para ela e disse: ó, aí as portas estão os pés daqueles que levaram seu marido, e levarão a ti também. Ela cai morta na mesma hora. Palavras de um homem de Deus. E é meu Pai, que possamos estar fortalecidos na palavra do Senhor, sabendo que o Senhor tem aqui homens e mulheres de Deus, e que o Senhor tem prazer em atender, em dar ouvidos, em ouvir as nossas orações. Mas a nossa vida diária é quem vai mostrar se nós, não que tenhamos direito por ser mais santo ou menos santo, não, é tudo pela graça. Mas se nós temos pelo menos intimidade ao ponto de tocar o coração de Jesus como Maria, porque a Bíblia diz que Marta, quando Jesus chegou, ela disse que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas quando é a vez de Maria, ela diz as mesmas palavras: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus se sensibiliza e diz lá que Jesus chorou. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, eu e você somos igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. E o Senhor tem vitórias para dar a cada um de nós. São 55 anos, sim, de muita luta, de muita batalha. Mas cada luta e cada batalha é uma vitória. Porque o nosso Deus, Ele é a própria guerra. O nosso Deus é o que peleja por nós. Mas tem algumas situações, como lá com Josué, ele teve que falar ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio